Boa tarde. Boa tarde, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhor presidente, pessoal da imprensa e as pessoas que nos privilegiam por estar mais uma vez aqui nas galerias. É sempre bom ver gente acompanhando as nossas sessões. Quanto mais gente tiver aqui acompanhando o nosso trabalho, melhor ele será. Não tenham dúvida disso. Subo hoje a essa tribuna para conversar um pouco sobre a audiência pública realizada pelo vereador Almir Fernando na semana passada, que versava sobre principalmente o auxílio moradia. Nessa oportunidade, cumprimento o vereador Almir Fernando por ter trazido o tema a essa casa, por ter realizado a audiência, coordenado a audiência bastante frutífera, com a participação de diversas pessoas que sentem na pele hoje a dificuldade de viver numa cidade sem política habitacional. Uma cidade em que a moradia das pessoas não é prioridade. Uma cidade que tem mais de 60 mil famílias que não têm onde morar ou vivem em habitações precárias. Ora, o auxílio moradia, ele começou a existir no ano de 2001, vereador Rodrigo, principalmente para melhorar as condições de abrigamento daquelas famílias que vinham sendo retiradas de áreas de risco. De 2001 para cá, esse aumento, digamos assim, esse auxílio, ele teve apenas um pequeno aumento. Ele começou sendo de R$ 151 e hoje ele é de R$ 200. Só que de 2001 para cá, muitas famílias foram sendo adicionadas a esse auxílio. No que hoje temos aproximadamente 6 mil famílias que recebem esse auxílio de R$ 200, porque no lugar onde moravam não podem mais morar, ou porque esperam a política habitacional do Recife para que elas possam finalmente gozar desse direito que é morar. Ora, 200 vezes 6 mil é um bocado de dinheiro. A Prefeitura do Recife chega a gastar por ano 15,6 milhões de reais com esse auxílio. Enquanto, no ano de 2016, só foram executados 7,3 milhões de reais com obras de infraestrutura e urbanização em áreas de risco. Então, note a prioridade ou a falta de prioridade desta gestão para um direito tão básico quanto é o direito à moradia. E quando a gente vai pesquisar, quando a gente vê a execução de recursos nessa rubrica, vereador Maguari, ao longo dos anos, você vê que no ano de 2002, por exemplo, esse valor chegava, em dados atualizados, a mais de 36 milhões de reais. E aí você vê ano a ano, mais ou menos 20 milhões, mais ou menos 20 milhões, pouco menos de 20 milhões. E quando entra a Prefeitura Geraldo Júlio, cai de 10 milhões. Agora, isso é o executado, porque no papel, a promessa da Prefeitura sobre o que vai fazer no que diz respeito à política de moradia é até bonita. Lembra que em 2016, no ano passado, havia uma previsão de investimento de 160 milhões de reais nessa rubrica. 160 milhões é a promessa. E o executado é 7,3 milhões. Se a gente pensa que estamos gastando 15,6 milhões por ano com o auxílio moradia, que é de R$ 200 por cada uma das 6 mil famílias, a gente vê que tem um problema muito grave de gestão. Porque é muito dinheiro para quem paga, né? Mais de 15 milhões por ano para a Prefeitura. É muito dinheiro para quem paga, tendo em vista que menos da metade disso, ou aproximadamente a metade disso, é investido de fato na infraestrutura urbanística e áreas de risco. Agora, para quem recebe 200 conto por mês, onde é que você consegue um aluguel de R$ 200 por mês, vereador Benjamin da Saúde? Onde é que consegue se morar com R$ 200 por mês, vereador André Regis? Então, o que está acontecendo é que essas famílias, naturalmente, muitas delas nem vivem mais em Recife, outras saíram de uma área de risco de morro e hoje vivem numa área de risco de alagado. E o problema da habitação no Recife não se resolve. O auxílio moradia não é uma política pública de garantia de direitos, é um paliativo. É um paliativo
importante para aquelas famílias que precisaram ser retiradas de áreas em que corriam risco de vida, mas que foram retiradas com a promessa de que, eventualmente, a Prefeitura construiria unidades habitacionais dentro de programas que, inclusive, já existem nacionalmente, para que elas possam, de fato, ter o seu direito à moradia garantido. A gente não está falando aqui do sonho da casa própria, que o mercado gosta de dizer para a gente. A gente está falando de um direito básico, um direito de viver de forma digna na nossa cidade. Um direito que é relegado, que tem sido relegado por essa gestão e que não é prioridade nas nossas políticas públicas, de forma equivocada. A gente está usando essa tribuna para fazer uma crítica construtiva. É importante, é fundamental que essas 6 mil famílias que vivem, que precisam morar com esses 200 contos por mês, possam ter em vista uma política que garanta que, eventualmente, elas sairão desse auxílio moradia e passarão a viver com dignidade, numa habitação própria, numa habitação digna, para que possam, de fato, viver sob os direitos humanos, os direitos que são necessários, inclusive o direito à habitação, que é prioritário para a garantia de todos os demais direitos. Muito obrigado.